Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a República Brasileira. Um tema que aparece e reaparece nas discussões acadêmicas, né, no senso comum, de maneiras assim das mais diversas, né? Uma discussão que causa dúvidas, né, causa polêmicas e a gente fica pensando, né, sobre se realmente esse espírito republicano brasileiro. Nas últimas eleições, essa discussão tomou outro corpo, né? E reapareceu muito forte, né, nas mídias sociais, né, e etc. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa relação da República com a sociedade brasileira, né, de maneira geral, e pensando principalmente o interior brasileiro, né, como o interior recebe esta República idealizada e proclamada por poucos, né, e como isso chega, né, à população geral. Vamos dar um foco maior em Minas Gerais, né, nos primeiros anos aí da República. E para conversar com a gente sobre isso, né, nós convidamos duas pessoas aí. E a primeira delas, né, a Ana Lídia. Tudo bem, Ana Lídia? Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Você quer se apresentar um pouquinho para a gente? Então, meu nome é Ana Lídia, eu sou graduada em História pela PUC Minas. Atualmente, eu sou bolsista CNPq no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas. E eu estudo a questão da educação, do patrimônio histórico sabarense e a relação da memória e lugar, trazendo mais para um lado da memória e da identidade. Na iniciação científica, focado mais numa questão histórica, para retratar a questão da educação patrimonial e a formação da identidade do sabarense. Eu acabei desenvolvendo isso mais durante a graduação e resolvi continuar esse estudo, aprofundar ele na pós-graduação. Mas isso aí num contexto republicano, mais ou menos qual época que você pensou as pesquisas? Assim, eu tracei um panorama, né, que no início da pesquisa a gente fala sobre a formação de Sabará, como ela se ergueu, como no passar dos anos ela foi se modificando, e eu analiso em específico a questão da decadência de Sabará, em questão de receber atenção como uma cidade histórica mesmo. E o porquê da depredação do patrimônio, o porquê ela é uma cidade invisibilizada frente a outras cidades históricas, tão importantes quanto, como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. Muito legal, né? Ou seja, uma cidade que nasce, né, nesse contexto colonial e que, à medida que Belo Horizonte chega, né, com toda a pompa da República, vamos conversar um pouco sobre isso, essa Sabará vai declinando um pouco, né? Mas aí, assim, são as faces, né, da República. E nós vamos discorrer nessa questão aí durante a nossa fala. Muito bacana. E também convidamos, né, o Fabrício Portugal. Tudo bem, Fabrício? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Quer contar um pouquinho da sua formação para gente? Então, eu sou escritor. Agora, nesse momento, eu estou escrevendo um romance que se passa em Belo Horizonte, em 1918, na época da pandemia da influenza, né, a famosa gripe espanhola. Além disso, eu sou bacharel em Direito e sou estudante de História. É muito legal, assim, né? Então vai dar uma boa visão diferente, né? Porque o olhar, assim, do escritor também vai para um outro viés da história, né? Sim, e até aproveitar o momento para falar, né, que você faz parte do comitê técnico científico da tradução. É um trabalho ficcional, né, é um romance histórico, mas que também passa, né, passa por pesquisa historiográfica, passa por revisão, análise de fontes e tudo mais. É realmente um trabalho bem
aprofundado, né? Porque essa é a grande dificuldade, né? A gente tem aqui no nosso podcast uma playlist sobre história e literatura, a gente tem conversado um pouco, né, sobre essa relação de história com a ficcionalidade, né? E a gente percebe que é uma atividade difícil de ser feita, né? Sim, é um trabalho muito desafiador, ao mesmo tempo muito gratificante, que faz surgir várias perguntas sobre né, no caso, o início do século XX em Belo Horizonte, como as pessoas viviam, como que as pessoas lidavam com notícias sobre doenças, como que elas viviam o dia a dia delas, como que elas construíam ali as suas socialidades, as suas habilidades, né, as questões culturais, as desigualdades, né, as questões entre centro, periferia, envolve muita coisa. Não, muito bacana. E é legal ver assim as recepções, né, da República que essas pessoas vão sentindo, né, nos primeiros momentos aí e tal. Ana Lídia, a gente estava comentando um pouquinho, né, antes da gente começar a gravação, sobre essas definições conceituais assim da República, né? Você poderia fazer um comentário para gente? Então, uma definição muito precisa sobre o que vem a ser república é uma coisa meio difícil da gente falar assim, como historiador, porque a república, ela desde o momento que ela surgiu como ideia, ela tem uma divergência entre os conceitos muito grande. Mas para a gente tratar aqui hoje, e principalmente porque nós vamos analisar o caso específico do Brasil, a República no Brasil, e como ela se propagou, o ideal republicano se propagou dentro dos interiores, né, e Minas Gerais em específico, eu trouxe a ideia para a gente debater sobre essa questão mesmo da República ser essa coisa de não ser uma ideia unânime, restrita para um grupo em específico. Essa questão da República, ela nasce na Grécia, né? Eu não sei se eu posso falar se ela nasce na Grécia, mas os primeiros registros a gente pode encontrar, né? Dessa ideia do homem ser um animal político, né? Um animal social, e que a boa república, ela deve agregar a todos, não ser restrita a um pequeno grupo e ali fazer de um monopólio como as oligarquias, né? Um governo das oligarquias. A república é justamente o oposto. Ela tenta agregar as diferentes castas, né? E tentar procurar o bem comum. Então, uma boa república é aquela que reflete o bem comum, não só um bem individual. Ela busca promover que o cidadão ali naquele meio social expresse o seu melhor, que aquilo venha a ser, que o melhor dele venha a público, e que o público seja de uso comum, não que seja um modo de se ascender pessoalmente ou de pequenos grupos, mas que seja uma forma assim, de agregar mesmo a todos. Só é importante lembrar também que a república, quando ela surge como ideia, ela não está necessariamente intrínseca à democracia. O conceito de democracia e como ele vem ser aplicado na república, ela é diferente da forma que a gente conhece hoje. Hoje a gente pensa em democracia como inclusão de todos, da maioria, né, das minorias excluídas, só que, inicialmente, essa ideia não é pensada. É pensada numa igualdade entre iguais. Hoje em dia, né, os mais republicanos, eles pensam na equidade, que é buscar a igualdade, mas de uma outra forma, né, a que todos estejam equiparados. Não é aquela metáfora, né, da caixinha, das pessoas cima de alturas diferentes, em caixas de alturas diferentes. Então, hoje, o ideal republicano, ele busca uma equidade, não uma igualdade. Nesse momento, até porque o conceito de cidadão era outro, a república era diferente do que a gente conhece hoje
como república, como a forma que nós nos organizamos enquanto Estado é diferente. Matheus, quer comentar alguma coisa? Não, sim, eu acho que é muito interessante a discussão que tem que se iniciar literalmente separando os conceitos, né? A gente, no senso comum, costuma pensar que a democracia e a própria república estão diretamente associadas, né? O que não é verdade. Nós vemos aí, por exemplo, a Inglaterra, que é uma monarquia, mas uma monarquia hoje democrática, né? Então a gente percebe assim essas diferenciações, né? Na própria constituição dos conceitos e também da sua aplicabilidade, né? Agora, um ponto interessante que, né, aparece hoje como uma reflexão assim, é que a república no Brasil, nesse sentimento republicano, não necessariamente democrático, nasce, né, no Brasil aí desde o período colonial, né? A fala da professora Starling, eu acho que chama muito a atenção disso, né? Ou seja, um governo que se que defende, né, a república, enquanto pensando aí, né, em Confidência Mineira, mas que nem de longe é democrática, né? Ela vem de um movimento das elites, né, bem intencionado, né, e tudo mais. Então, assim, a gente percebe essas faces, né, desse pensamento republicano no Brasil. Fabrício, você estudou um pouco, né, o período colonial aí nos últimos meses, né, nos 6 semestres, assim. Você chegou a ver um pouco disso? Então, um pouco sim, né? Quando a gente estuda como se dava, né, a questão do público e do privado no período da chamada, né, do ciclo do ouro, né, como que se dava a relação entre a coisa pública e como ela se misturava, às vezes, nos interesses, né, das elites, daqueles que dominavam o poder, né? É claro que a ideia de república ela já existia, né, no período colonial, mas de uma forma ligada ao Estado monárquico, absolutista, né, que entendia ali as coisas como, né, com o rei sendo o cabeça, né, de um corpo que era formado pela sociedade. Legal. Ana, quando a gente né, vai comentando um pouco sobre essa relação do pensamento republicano no período colonial, assim, o que você tem pensado sobre? Então, sobre isso, a questão que o Fabrício falou, né, sobre pensar uma lógica republicana inserida dentro da própria monarquia, eu chamo a atenção para o que a Heloísa Starling traz no livro dela, né, no Ser Republicano no Brasil Colônia, que ela fala dessa questão mesmo de pequenos valores republicanos ganharem força mesmo dentro daquele contexto de colônia mesmo, de dever uma obrigação, uma obediência a Portugal. Ali dentro daquela ordem tinham pessoas importantes que pensavam de maneira diferente. Por exemplo, ela destaca o próprio Padre Antônio Vieira, né, que ela fala sobre ele comentar as falas pontuais dele terem implícitas em si um ideal republicano, que é não usar do bem comum para si, não se apoderar das coisas que deveriam ser comuns para uso privado. E isso implica muito, é uma coisa muito latente ainda na nossa sociedade, até atualmente na política que a gente vive, e essa ideia mesmo que da construção do espaço público mesmo, do usufruto dele, essa questão de a todos terem um acesso, para evitar o patrimonialismo, ao acúmulo de pecúlio, às custas dos outros, né, às custas da máquina pública. Isso tudo é um ideal republicano que já existiam em algumas pessoas no Brasil colônia. E já que o Fabrício comentou sobre essa questão mesmo da administração colonial, já vão aproveitar e vão trazer para o lado das conjurações, né? Tanto a conjuração mineira, a conjuração baiana e a pernambucana, todas elas tinham um ideal republicano, mas não o ideal republicano que a gente que vem a tomar força depois na
Revolução Francesa. Eles eram muito inspirados na Revolução Americana, né? Naquele momento, buscava a independência da Inglaterra e totalmente inspirado num ideal republicanista. Nessa questão mesmo do bem comum, de formar um cidadão que possa fazer a diferença, na liberdade política, da igualdade entre os cidadãos. Tudo isso eram coisas clamadas pela Revolução Americana e que os membros das conjurações vão usar dessa ideia para trazer o ideal republicanista para o Brasil colonial. E é importante pensar também que essas ideias das conjurações, elas não são inconfidências, né? Que inconfidências, naturalmente, pensa numa questão de conspirar contra o rei, contra o soberano. Na verdade, não era isso. Eles queriam mesmo uma autonomia, uma separação. E lembrando que essa separação ela já é dada de forma sutil, né, para as capitanias, à medida que o poder monárquico não consegue controlar todo o território unicamente, né, que ele precisa se dividir para manter o controle territorial. Então, isso já é uma forma de induzir as pessoas ao pensamento mais separatista, né? Vamos dizer assim. Pode falar, desculpa, Matheus. Não, eu ia falar como que é interessante que isso, né, ocorre em diversas partes do Brasil simultaneamente, né? E tem muito a ver também com o contexto inicial do século XIX de independências, né, da América Latina, de maneira em geral, né, as várias repúblicas que aparecem na América, à exceção o Brasil. Mas essa questão do desembarque das ideias republicanas no Brasil, ela é muito rica, né? E cada parte, ela se manifesta de uma maneira. Mas todos em si buscam essa questão da justiça, da independência, do bem público, e principalmente nesse contexto, o amor à pátria, né? Eles tentam construir essa desvinculação de Portugal justamente por amor à pátria mesmo, querer construir não sei se a gente pode falar nesse contexto, uma identidade, né? Mas busca ter uma certa autonomia, né? Uhum. E assim, né, dando um pequeno salto, né, porque senão a gente não sai nem da colônia. Nós perpassamos aí, né, todo esse século XIX, né, em que o Brasil acaba entrando, né, num império muito bem consolidado, né, no segundo reinado, e que é até difícil, né, pensar assim, o Brasil, né, sem esse período, né, do Império e a própria noção, né, de vínculo com a escravidão e tudo mais. Mas assim, desde a década, né, de 70, mais ou menos, do século XIX, nós já temos assim um pensamento republicano, né, pessoas que defendem isso e que vai se intensificando, né, nos últimos anos do Império e termina, né, logo em sequência aí ao fim da escravidão. Fabrício, você quer contextualizar um pouquinho para a gente como que ocorre, né, esse rompimento entre os dois regimes? Acho, Matheus, interessante apenas dar fazer uma análise do que estava acontecendo na Europa, né? Vocês mencionaram a questão colonial, né, que tem uma grande influência da Revolução Americana, mais posteriormente, né, a questão da noção de nação construída a partir das ideais da Revolução Francesa e tudo mais. E ao longo do século XIX, né, que é a França como, né, considerado o grande exemplo a ser seguido pela elite brasileira, principalmente, mas pelas elites das Américas, nos países latino-americanos, você tem também a questão do fascínio pela República Francesa, depois pelos ideais positivistas, né, do Auguste Comte, que vai trazer isso, né, que vai surgir durante o Império, vai ganhar força, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né, e que à medida que a monarquia ela vai se enfraquecendo, ela vai perdendo os seus pilares, né, as suas bases, né, vai sendo construído cada vez mais próximo a possibilidade da proclamação da República, que ocorre em 1889. E essa noção de associação, né, da elite brasileira, né, com esse ideário europeu e a própria, né, forma, né, com que é feita a República no Brasil,
eu penso que reflete muito, né, essa questão da indissociável, né, das elites enquanto o grande agente, né, de movimentação assim, dessas mudanças históricas no Brasil, né? A gente percebe que o povo acaba ficando um pouco não, né, bem alijado assim das questões sociais, né, do fazer-se república, né? E como que isso, né, a gente pensando em um cenário macro, né, do Brasil de maneira geral, mas como o próprio interior do Brasil, né, a gente vê poucos estudos ainda sobre isso, mas como o próprio interior brasileiro ainda carrega muito as marcas desse império e também da colônia, né, até mesmo o final do século XIX. E a gente percebe instituições assim que são extremamente é, com aspas aí na palavra, né, arcaicas em comparação a este novo mundo, né, que se apresenta, né, em fins desse século. Então a gente vê como que o Brasil enfrenta nessas dificuldades. Ana, você estava comentando sobre Sabará, né, e como que Sabará enfrenta nessas questões aí. É um grande exemplo, né, disso que eu estou dizendo. Sim, inclusive a sua pesquisa na monografia é muito interessante, né, que traz sobre essa questão da República e a demora da chegada do advento, até mesmo da notícia de que a República foi proclamada, né, a demora que tem. Isso chama atenção porque quando a gente fala de república, a gente tem que estar pensando sempre como que ela é adaptável ao contexto, né? A gente nunca pode pensar a república como ela se aplica em um lugar, ela se dá de maneira diferente em outro. O contexto histórico, né, é muito, muito importante. A Lilia Schwartz e a Lois Starling destacam muito isso naquele livro Ser Republicano no Brasil, Colônia. Elas colocam muito essa questão da tradução da República, né? Como a República é traduzida de acordo com os contextos históricos. E chama muito a atenção também a questão que no livro O Brasil Republicano, um dos primeiros textos escrito pela Margarida, me fugiu agora, Margarida Neves, ela retrata mesmo essa questão que o Euclides da Cunha traz no livro Sertões e nas outras produções dele, porque ele viaja muito pelo interior do Brasil, né, e pelas outras cidades também. Ele traz essa questão de como a República fez tanta diferença nos centros, como ela produziu um grande furor, né, uma agitação muito grande nos centros mais movimentados, né, como Rio de Janeiro, como o Fabrício trata aí na pesquisa dele, também em Belo Horizonte, é um fruto muito, muito republicano, né, e até mesmo se a gente for pensar em Minas Gerais, em Juiz de Fora também, como essa ideia da República, a proclamação da República, ela trouxe um alvoroço, né, uma mudança radical, até mesmo no estilo de vida, na forma de organização, no que vem a ser uma moda na época. E o Euclides da Cunha traz uma visão, a Margarida Neves traz nesse texto dela, a visão do Euclides da Cunha sobre esses interiores, que o interior continuava pacato, sob uma ordem senhorial, muitas vezes pouco impactada pelo advento da República, né, por essa mudança tão radical que dava nos centros. O interior ainda ficava sob essa ótica senhorial, sobre esses potentados continuarem invioláveis, sabe? É meio que difícil de desconstruir essa ordem social já implantada dentro desses interiores. Só que isso é uma questão para a gente pensar até nos dias atuais. Se nós formos pensar na república, no ideal democrático, sobre a política atual, até mesmo nesse cenário que a gente está vivendo tão instável, tem pessoas ainda que estão alheias a essas coisas, não por opção, né, mas por serem os próprios excluídos da república. Conceito muito importante, né, esse de excluídos da república, assim. E eu não consigo deixar de pensar, né, falando dessa verticalização da República, né, de cima para baixo, literalmente,
pensar, né, na própria ironia finíssima do Machado de Assis, que brinca com isso, né, falando entre um de seus personagens que não precisava se preocupar muito, né, que mais tardar aí na segunda ou no sábado já havia se acabado a República, né? E mostra pra gente assim essa noção dele, né, incrível de como a inconsistência, né, é algo que ninguém nem sabia o que era, né, o para que era. Eu digo assim, num contexto bem mais popular, e isso nos centros, né, grandes centros, como você bem destacou. Imagine isso, né, nos grandes interiores, né, a chegada dessa nova palavra, muitas vezes, né, desconhecida por muitos, é, como que isso reflete nessas pessoas. Mas eu penso assim que o Fabrício levantou uma questão importante, que é esse espelhamento é, nessa Europa, né? E aí, Fabrício, a gente sabe que Belo Horizonte, né, é uma cidade que nasce justamente desses espelhamentos. Minas Gerais Uhum. tinha como capital, né, até o momento Ouro Preto, né, um símbolo colonial, né? E de repente a gente pensa em uma mudança, né? O que que essa cidade, né, representa assim para essa república? Então, Matheus, é muito interessante, como a Ana até também já mencionou, Belo Horizonte é a cidade modelo desse novo pensar republicano, né? Claro que é um pensar elitista, um pensar que está voltado por uma tentativa de europeizar o Brasil, né? De embranquecer o Brasil e tudo mais. Né? E Minas Gerais participa ativamente, né, ela está presente ali através dos seus políticos lá no Rio de Janeiro, né, no palco onde tomava suas decisões políticas do país. Mas logo depois de proclamada, né, em 1889, você tem em Minas Gerais retorna, né, a ideia de você mudar a capital. Essa questão, o Abílio Barreto já colocava lá, né, no início do século XX, a primeira metade do século XX, na obra dele Belo Horizonte, Memória Histórica e Discutiva, que a ideia de mudar a capital de Minas Gerais não é só dos republicanos, ela já perpetuava em outras épocas, até no século XVIII, e só que ela ganha força no final do século XIX, né? A partir de Augusto de Lima, depois né, a criação da comissão construtora da nova capital e até mesmo do local, né, de escolha, um local mais centralizado, mais distante da influência do Rio de Janeiro sobre a política mineira, sobre a vida mineira, e um lugar que pudesse integrar todo o Estado. Né? Um Estado que ele vai se formando ao longo do século XIX, né? Vai se consolidando. E a cidade ela é projetada, espelhada em Paris, mais especialmente Paris e Washington, mas Paris porque Paris ela sofre uma reforma nas décadas de 1850 e 60 pelo Barão Haussmann, e ela vai virar a vitrine da burguesia, a vitrine da sociedade industrial. Então você tem aqui a tentativa de sair do colonial rural para o que o professor Cristiano Reis fala que é para uma sociedade industrial, né? E a sociedade industrial, quem vai liderar esse desenvolvimento é a República, é a partir do novo polo de poder, que é racional, a partir da racionalidade positivista, né? Ela é voltada para os padrões de higiene da época, né? Ela tem ruas retas, um tabuleiro de xadrez, né? Cortada por avenidas, e ela vai também exibir os símbolos da República, porque a República no Brasil ela vai se constituir, eles vão trazer novos símbolos, né? Pode destacar aí a bandeira, a própria figura de Tiradentes, o hino nacional e também a imagem feminina da República, inspirada na República Francesa. Que a gente pode ver em vários prédios aqui em Belo Horizonte, em vários museus, a imagem da República retratada com os símbolos republicanos. Então, assim, né, essa formação de Belo Horizonte, né, realmente, assim, impressionante, né, como que uma cidade idealizada, né, Fabrício, como você bem colocou, de uma hora para outra é levantada, né, literalmente, assim. São feições dessa engenharia brasileira impressionantes, né, a construção de BH, de Brasília também, né, décadas depois, pensando como que um pequeno start, né,
As pessoas conseguem, né, criar assim, grandes cidades e tudo mais. Mas Belo Horizonte, apesar de ser pensada como esse modelo republicano, né, esse exemplo a ser seguido aí por outras partes do Brasil, né, do que seria uma cidade modelo e ideal, né, a gente percebe que, num olhar mais minucioso assim, Belo Horizonte também é uma cidade dos paradoxos, né, das contradições. Então a gente tem, né, como você bem elencou aí, avenidas muito largas, né, mas sem carros, né. Então a gente tem carroças aí, carruagens, né, passeando pela cidade, né, nos primeiros momentos, claro, até a chegada aí dos automóveis. Então a gente pensa como que essa república em certa medida também é inadaptável, né, esse centro urbano que surge, né, de forma tão repentina, né? E como que você tem enxergar essas coisas aí para o seu romance? Então, Matheus, é interessante quando a gente vai tentar imaginar, vamos dizer assim, a Belo Horizonte de 1897, de 1911, ou até mesmo 1918. Existe um discurso da Belo Horizonte do Progresso, daquela que ela nasceu pronta ali e da noite para o dia ela já era o reflexo de toda uma concepção nova de república, de nação e tudo mais, quando na verdade era uma cidade de grandes espaços vazios, né? Belo Horizonte, as duas primeiras décadas do século XX, passou por várias crises que pararam as obras, o Estado ficou sem dinheiro, até mesmo na própria inauguração, né, 12 de dezembro de 1897, a cidade não estava com as ruas todas prontas, não estava com tudo pronto, e isso vai continuar ao longo do início do século XX. Mas isso a gente está falando da região urbana, planejada para ser chamada como região urbana, né? A região que o Adão Reis pôs toda essas grandes avenidas, essas ruas que se cruzavam em ângulos retos e tudo mais. Ao redor de Belo Horizonte surgiu, na região suburbana, uma cidade completamente diferente. Eram os trabalhadores que foram, né, erguer esses prédios da Praça da Liberdade, né, os palacetes dos funcionários e os teatros e tudo mais. Essas pessoas não tinham como conseguir adquirir um terreno na região urbana. Então, eles foram para a região que era chamada de zona suburbana, e ali uma cidade completamente diferente surgiu, uma cidade muito mais orgânica, menos planejada, né, com muito menos recursos que a região urbana tinha. Então, você vê essa contradição, e até mesmo era a região que era mais povoada, né? O centro de BH, por muito tempo, ficou um centro vazio, né? De prédios inacabados. Tem até um exemplo interessante que, né, para quem mora em Belo Horizonte conhece o prédio da prefeitura, né, lá no centro, na Avenida Afonso Pena, e aquilo pertencia ao Estado, era para ser ali a Assembleia do Estado, e eles não tiveram dinheiro. Por anos, por décadas, o governo apenas murou aquilo ali para não ficar um grande buraco ali, bem ao lado da Rua da Bahia. A gente vê essa contradição entre a tentativa de uma Belo Horizonte moderna, na concepção moderna, né, do positivismo, né, uma tentativa até mesmo, voltando ao professor o Cristiano Arraes, ele até defende uma ideia de um projeto de memória que a comissão queria construir, deixar ali registrado a noção do presente como o presente mais o moderno, que o futuro vai ver quanto que a gente era moderno, né? A própria comissão produz inúmeros esboços de prédios inspirados no estilo francês que não saem do papel. Enquanto isso, ao redor da cidade, as pessoas que não têm condições estão lá morando, fazendo a sua vida, construindo colônias agrícolas que depois vão se tornando outros bairros da cidade, né, como a região ali do Barro Preto, regiões Gameleira e tudo mais, que aos poucos vão se integrando à cidade de uma forma muito mais
orgânica e menos rígida, como era no centro da cidade. Essa discussão é interessante porque pensar assim, o próprio centro, né, nesse contexto é um centro comercial, né? Então as pessoas vão até lá, compram suas coisas, né, e muitas vezes vão embora, né? Então acaba que a cidade fica aí aos ventos, né, os fantasmas. E isso é um exemplo, né, da gente pensando dessa cidade ideal, né, planejada e muitas vezes trazendo, né, pessoas e personagens que não habitavam, né, esse contexto social antes, né, da proclamação da República. Agora, quando a gente pensa, né, nessa região próxima, né, a Belo Horizonte, que já vem de uma tradição, né, aí colonial, como Sabará, né, comentado pela Ana Lídia, a gente percebe que ali a realidade dá-se, né, de forma diferente, porque ali já moravam, né, já habitavam pessoas antes, né, e quando chega essa república, as mudanças, né, que vão ocorrendo nesses outros espaços também urbanos, né, mas não planejados, se dá de forma diferente, né? Então, assim, é a própria relação, né, desse sujeito, né, nesse entrelugar mesmo, né, entre esse mundo, né, monárquico e essa república que chega, né, repentinamente. Você chegou a pesquisar um pouco, Ana, sobre esse contexto sabarense, né, o mais interiorano, assim, das cidades, né, ao redor de Belo Horizonte, com essa chegada republicana? Então, o que eu trato na pesquisa que eu desenvolvi até agora é mais sobre essa questão da perda de importância das cidades com traços coloniais devido à consolidação de Belo Horizonte, né? Como o Fabrício já colocou sobre mesmo o layout que Belo Horizonte foi construído, como ela era uma cidade referência para a República e seu ideal, as cidades coloniais elas foram perdendo importância, tanto uma importância econômica quanto uma importância política também. Sabará deixa de ser um polo, vamos supor, os grandes cartórios que antes eram localizados na comarca, eles deixam de situar aqui, passam para a capital, para a nova capital, e outros serviços, né? E aí, na minha pesquisa, eu trato mais sobre a questão de como a cidade foi se tornando, aos poucos, esquecida pela própria República. Como que o ideal da República foi chegando, mas a cidade não foi capaz de se desenhar nos novos moldes de governo, vamos dizer assim. Tanto é que até hoje ainda tem traços de colonialismo, assim como muitas cidades interioranas, essa questão das famílias, referências, tudo isso são traços ainda mantidos daquela sociedade de corte, né? Dos bons costumes, daqueles costumes mais nobiliárquicos, vamos dizer assim, né? Que foram se tornando em desuso na República. Mas, apesar dos pesares, ela ainda sobrevive dentro dessa sociedade, desse arranjo social. Interessante essa análise, né? Como que a República Brasileira, né, de maneira geral, ela é construída neste imaginário monárquico, né? Como que um representante consegue deixar ali seus herdeiros ocupando os cargos, né, de forma assim muito longa, né, décadas e décadas, né, de um mesmo poderio, né, local assim. Então é muito interessante pensar essa relação, né? E até mesmo Ouro Preto, né, que era o grande centro né, dessa política mineira, né, desse poder, né, que saía de Minas Gerais, pensando assim, né, que Minas, até aí, né, os anos 20 do século 20, era o estado mais populoso do Brasil, né? Então, assim, o número de eleitores e o número de pessoas aqui, né, colocava um peso muito grande, né, em Minas Gerais no cenário político, né? Até que aí, né, no início dos anos 20, 30, né, São Paulo, com a industrialização, acaba ultrapassando, né, Minas Gerais. Então a gente percebe como que aqui também essa realidade republicana que chega, né, ela vem com com essa intensidade, né,
E as pessoas aqui que começam, né, a ter que aprender a lidar, né, com essa nova república, esse novo sentimento, né, também republicano. Fabrício, você estava comentando. Ah, não, pode falar, Ana. Desculpa, Matheus. Só para pegar um gancho nessa coisa que você falou sobre as cidades, né, e a sua importância, nesse momento da proclamação da República, Juiz de Fora é uma cidade que ela começa a se destacar, né? Apesar dela estar ali quase no Rio, ali na divisa, né, com o Rio de Janeiro, ela se expressa de uma maneira mais forte com o advento da República, e por causa também das questões econômicas, né, da importância do café que ela vem ganhando. E pensando nisso, pegando um jornal da época chamado o Farol ele tem diversas facetas, né, ao longo dos anos. Ele tentou ser imparcial, ele tentou ser monarquista por um tempo, ele muda as facetas de acordo com os diretores que vão mudando. Mas no contexto da proclamação da República, que ele ainda tentava ser um jornal imparcial, ele publica uma nota em 1889, falando sobre a chegada da República, sobre a proclamação da República. E é muito curioso a forma elogiosa e esperançosa que o jornal retrata a República, como se realmente ela fosse uma maneira de transformar radicalmente a maneira das pessoas se comportarem, viverem, se organizarem. É muito, muito interessante que fala de uma festa que duraram vários dias essa comemoração da proclamação da República, e a importância dessa transformação, até mesmo social, que eles acreditavam, eles depositavam ali toda a esperança de uma mudança radical com a proclamação da República. E é muito, muito interessante a gente tentar ver pela ótica dos jornais, porque cada jornal traz de uma maneira diferente, uma abordagem diferente, né? Esse que eu escolhi para falar aqui hoje, ele traz de forma elogiosa a chegada da República, mas com certeza existem outros jornais de cunho mais conservador que não estavam tão satisfeitos com a chegada da República, que mostra, né, que não existia uma unanimidade política, que a República e o republicanismo não era um pensamento coeso, né, tanto na época como não é hoje nos dias atuais. Isso é verdade. Eu pesquisei, né, jornais também para minha monografia, né, e é muito interessante, porque ao contrário dos jornais hoje, né, que se dizem imparciais, nós só damos a informação, né, não nos posicionamos. Tanto que a Globo, né, é xingada pela esquerda, é xingada pela direita, né, tá nesse meio. Os jornais do século XIX, né, eles eram bem diferentes, eles se posicionavam mesmo. Então, olha, nós somos um jornal de direita e vamos defender isso aqui, né? Nós somos um jornal monarquista, então era muito comum, né, que eles se posicionassem de forma muito clara, né, e precisa, assim, para dar suas reportagens, né, e tudo mais. É bem interessante essa relação, né? Mas um outro assunto assim que eu penso que seja fundamental, né, para a gente discutir esse início da República, é essa questão desse modelo, né, centrado na Europa, claro, e que não se aplicava, né, de uma forma bem clara, né, aqui no Brasil, né. O próprio Euclides da Cunha, né, que a Ana já citou também, ele mesmo falava que o erro, né, dessas elites brasileiras era tentar encaixar um padrão de república, um padrão de civilização, né, europeu, inaplicável no Brasil, né, porque aqui a realidade era outra, né, a forma com que nós vivíamos, com que nós nos organizávamos era muito diferente. E pensar a própria constituição do povo brasileiro, né, a gente, né, sempre retoma, né, a clássica divisão, né, do Gilberto Freire, né, entre lá europeus, indígenas e africanos, mas, claro que com todas as ressalvas, né, demonstram assim essa multiplicidade no Brasil.
e os próprios processos, né, de higienização que existiram no Brasil e que muitas vezes eram extremamente excludentes, né? Nós temos aí casos, né, no Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Floriano Peixoto, né, nosso segundo presidente aí, tirando pessoas de suas casas, né, para poder modernizar o Rio de Janeiro, né? Então a gente percebe que este é um processo, né, longo, né, de exclusão social e tudo mais. E eu penso assim que em Belo Horizonte também isso aparece um pouco, né? Essa ideia de um lugar, né, que, como o Fabrício bem colocou, já é construído, né, aos moldes da exclusão também, né, da separação das pessoas e tudo mais. E esse processo de higienização também, né, Fabrício, ele passa por muitas questões, né, em Belo Horizonte, no Brasil, que vão além simplesmente dessa exclusão social, né? Sim, sim. É interessante você colocar até mesmo a reforma do Rio de Janeiro, né, 1904, do Pereira Passos, mas faz, né, tenta renovar, colocar aspas aí nesse verbo, a feição do Rio, né, vamos construir um Rio de Janeiro republicano, que ele né, ele não é mais com aqueles traços que ainda lembravam o passado, tanto colonial quanto imperial. Com relação a esse processo, essa visão né, do que era a saúde no século XIX e o que permeou a construção de Belo Horizonte, a gente pode... tem uma professora da UFOP, a Anne Jaqueline Silveira, que ela está escrevendo sobre já no contexto da pandemia de 1918, mas ela fala também do debate científico que ocorria durante o século XIX, né, de você construir uma cidade aberta, né, com ruas largas, para evitar que os miasmas, né, que eram aquelas que seriam as condições que traziam as doenças pelo ar e tudo mais, pudessem se proliferar. Só que tanto, né, na Europa, né, isso ocorreu tanto nas grandes capitais, principalmente Paris, Viena, que foram rasgando, né, a gente pode falar rasgar mesmo a cidade com avenidas, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte já construído assim. Mas também tem aí um forte, né, uma forte concepção social excludente, né, que o limpo é o europeu, o limpo é o que vem, é o que tem influência europeia, limpo é o que vem da Europa, e o resto, vamos colocar também entre aspas, né, o que é estar ali que desagrada, eu vou europeizar, ou eu vou transformar né, nos moldes europeus, ou então eu vou excluir. Eu vou afastar de perto do centro, que é racional, que é limpo, que é plano, né, que é reto, né? É até o plano até interessante, porque o fator geográfico também influencia na percepção de Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo ele serve a um processo que a gente fala que é higienista, né? Que ele é racista, que ele não considera outras formas né, que não seja a concepção positivista, cientificista europeia. Eis as faces da República, né? Então, Ana e Fabrício, eu gostaria muito de agradecer aí a participação de vocês, né? Infelizmente a gente já vai chegando, né, para o final aí da nossa conversa, mas, né, a gente já deixa aí os convites para para os próximos episódios, né? Porque a gente tem muito que conversar ainda, assim. Eu penso que a complexidade, né, de desvendar essa República Brasileira é um desafio que vem sendo, né, enfrentado aí há muito tempo, né, e a gente apenas tenta ponderar, né, apontar algumas questões assim, né, mas que, claro, deixam ainda muitas margens, né, para a gente poder retomar a discussão, né, e tudo mais. Quer deixar uma mensagem final aí, Ana? Então, só
igual você já colocou, né, que essa questão da república é muito complexa, não dá para tratar só em uma hora, né? Dariam vários podcasts para falar só sobre república, mas é um convite à reflexão, né? Não só aos historiadores, mas todo cidadão, né? E é interessante a gente levar o conhecimento, né, essa questão da república, não só para falar entre os iguais, né? Levar essa questão mesmo para as pessoas que estão fora do âmbito acadêmico, falar de uma maneira mais acessível, porque é um conteúdo, além de interessante, né, de extrema importância para a nossa formação enquanto cidadão. Ótimo, muito bacana, viu? Mais uma vez, obrigado. Agradeço o convite de vocês por estar participando, né? Como eu falei, estou me sentindo muito orgulhosa, né? Porque eu sou a primeira mulher a falar no podcast. Estou muito feliz e grata pelo convite. Essa sua atenção foi bem dada, viu? Já estava passando da hora, né? De ser a primeira aí, ó. E Fabrício também, né? Eu gostaria muito de agradecer aí a sua participação. Eu acredito que, né, do que você tem, né, pesquisado aí sobre Belo Horizonte, Minas, né, para a escrita aí do seu romance, tem com certeza, né, contribuído muito aqui para a gente poder entender melhor, né, a questão mais cultural e como, né, que vão se dando as faces aí dessa república em Belo Horizonte, né? Gostaria de deixar uma mensagem final aí. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Foi uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. E acho que eu vou pegar um gancho no que a Ana Lídia falou, que o mais importante da gente estudar a República é pensar também qual a República que nós queremos para o nosso presente, né? O que a gente quer, qual que é a nossa visão, né, de república, o que é o bem público, o que é ser um cidadão numa república, né? E é um convite a pensar constante, né? Não vai sendo construído. Então ficamos por aqui, né? E deixamos vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha, né? Pensar a república, pensar a nossa sociedade, né? É um trabalho assim constante, tá? Então ficamos por aqui e nos encontramos aí nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Obrigada.